Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O tabagismo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma doença causada pela dependência da nicotina, que é uma droga presente em qualquer derivado do tabaco. Cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguile tem nicotina. E essa dependência causa inúmeras outras doenças. Por isso, se você também está nessa luta para parar ou ainda não entendeu que precisa eliminar o cigarro da sua vida, nós vamos conversar com o médico oncologista Rodrigo Overi. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui a respeito de um assunto tão importante. Doutor, eu vou começar dando um relato pessoal porque eu sou ex-fumante. Então, Certo. eu sei o que isso significa na vida de uma pessoa e sou ex. Então, assim, e parei de fumar no segundo momento, definitivamente, por causa da minha filha. Então, assim, se me faltava força, né, se me faltava vontade por conta própria, a partir do momento que eu pensei, não é por mim, é por ela. Aí eu consegui parar. Mas não dá para colocar isso como, né, uma verdade absoluta, nem todo mundo consegue agir ou então se livrar do vício da mesma forma. Por isso é tão importante a gente estar sempre voltando a esse assunto. Por que hoje, assim, mais do que nunca, a gente tem que falar assim, ó, para de fumar. Não é fumar pouco, não é parando aos poucos, tem que parar. Acho que o cerne da questão é toda essa, né? Voltando ao caso que foi relatado aqui, o seu caso, né? Isso é extremamente importante, porque todos os dias a gente se depara com pacientes com neoplasia de pulmão, outras neoplasias cabeça e pescoço, câncer de bexiga, que estão diretamente ligadas ao cigarro, e as pessoas avisam, olha, nunca fumei na minha vida, mas eu convivi com meu marido, com a minha esposa, que fumavam do meu lado aí por 50 anos. Então, o fumo passivo, ele também aumenta a probabilidade do paciente desenvolver uma doença dessa natureza. De modo que, numa perspectiva dessas, não é uma decisão tão individual assim, né? A gente pode estar levando o mal para quem coabita conosco, nossa família, nossas pessoas amadas, né? Em relação a parar de fumar, isso realmente é até hoje um desafio para todos nós, né? O programa de prevenção brasileiro, no geral, funciona muito melhor que em outros países, né? Principalmente países europeus. A gente tem uma taxa de controle aqui muito alta, principalmente aos jovens. Mas não é o suficiente, nem é motivo para a gente baixar nossa guarda, por assim dizer, aqui agora. Como eu costumo conversar com os pacientes, sempre que a gente quer se livrar de um vício, seja álcool, cigarro, drogas ilegais, a primeira coisa, né, a gente tem que partir do princípio que o paciente queira isso, né? Sem a colaboração do paciente, nada disso é possível. Não existe pílula mágica ou estratégia mágica, isso aí não existe. Para quem quer e precisa de um empurrão, né, existem diversos programas que são inclusive disponibilizados pelo Sistema Público de Saúde brasileiro que ajudam o paciente a parar de fumar, né? Com determinadas medicações que aumentam bastante a nossa chance de sucesso. Doutor, eu vou agora pedir para a produção colocar na tela e eu vou ler para o senhor um WhatsApp, porque a gente tem bastante interação com os nossos telespectadores aqui. Bacana. Mas, então, pode me passar a mensagem que chegou, Eduardo? A pergunta é, por que tabagismo é considerado uma doença, doutor? O tabagismo, por si só, vamos botar assim de uma maneira um pouco mais ampla, o tabagismo, por si só, não é que seja necessariamente uma doença, mas é uma condição que leva as pessoas a desenvolverem um sem número de doenças, né? Extremamente prejudicial do ponto de vista cardiovascular, ou seja, leva pessoas a terem mais infarto, terem mais AVCs, terem uma piora enorme da qualidade de vida por conta disso. Leva a paciente a terem doenças respiratórias, né? Aumenta muito a nossa chance de um DPOC, ou seja, um enfisema, por exemplo, que pode prejudicar enormemente a capacidade respiratória de uma pessoa, né? Provavelmente todos nós já tenhamos ouvido falar ou conhecemos alguém que hoje é dependente de oxigênio por conta do tabagismo. Pode levar a, como eu comentei alguns segundos atrás, a um aumento de alguns tumores, como por exemplo, neoplasia de colo de útero, câncer urotelial, câncer de pulmão, muito claramente, cabeça e pescoço. E eu poderia ficar pelo menos mais uma hora aqui enumerando situações que são prejudicadas pelo tabagismo. Então, mais do que uma enfermidade só, ela é a ponta que nos leva a muita enfermidade, né? Então, tem que ser combatida com todas as nossas forças. Agora, doutor, uma pergunta, voltando à questão do tabagismo, a indústria, ela se reinventa, né?
para continuar Verdade. no mercado e para que novas pessoas se tornem viciadas. E aí entra o tal dos cigarros eletrônicos. É verdade, esse talvez seja a coisa mais importante da gente conversar aqui, né? Então, nós temos uma febre, que embora ainda seja proibido no Brasil, do cigarro eletrônico, mas a gente vê muita gente, cada esquina tem alguém usando, né? Via de regra que a gente olha, são pessoas jovens, né? Porque ele tem um apelo tecnológico, a gente olha para ele, parece um pendrive, né? Uma coisa assim muito bonitinha e coisa e tal, e realmente parece muito moderno. O fato é que isso aí passa longe, mas passa longe mesmo de ser algo inócuo, né? E alguns estudos sugerem que seja até pior do que o cigarro comum. Então, para resumo de conversa, isso de maneira alguma pode ser a utilização de um dispositivo desse ser fomentada ou mesmo ser tratada como alguma coisa inócua, tá? Bastante longe disso, ao passo que nós não temos estudos a longo prazo, até pelo fato deles serem uma tecnologia nova, por assim dizer, não temos motivos nenhum para pensar que seja menos nocivo do que o cigarro. Agora, doutor, o senhor é oncologista, né? Muita gente diz, eu fumo há tantos anos, faço check-up, não tenho nenhuma doença, conheço fulano que fumou anos, não teve câncer. Então, às vezes, as pessoas se apegam, gostam de criar essa ideia de que porque ainda não tem nada, ou porque conheceu alguém que não teve, não vai acontecer isso com ele. Mas esquece também de outras questões emocionais, muitas questões que são afetadas diretamente pelo cigarro, né? Isso é verdade, né? A gente vê e tem aquela velha máxima, né? Que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Claro que existem pessoas, né, que nunca fumaram, que nunca tiveram doença nenhuma, mas a comparação que eventualmente a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente pode dizer que existe uma pessoa que dirige em alta velocidade sem cinto de segurança e nunca se acidentou, portanto nunca se machucou. Mas, estatisticamente, uma pessoa que faz isso em detrimento à outra, que anda dentro das leis do trânsito e usa o cinto de segurança, tem uma probabilidade muito maior de que aconteça isso. Traduzindo, o fato de ter uma pessoa que se escapou, entre aspas, disso não quer dizer que seja a coisa correta a gente fazer, né? Que, tal qual um acidente de carro, a gente, como eu comentei, pode estar prejudicando pessoas perto da gente. Em relação a fazer os exames, a gente não consegue mensurar todos os efeitos negativos do cigarro com exames de sangue, tá? Isso aí, infelizmente, não é uma coisa que a gente consiga nesse momento. Mas certamente está aumentando enormemente a probabilidade dessa pessoa desenvolver uma série grande de doenças que podem levar à morte ou a um prejuízo enorme de qualidade de vida, né? A gente imagina que o paciente pode ficar infartado, pode ficar com uma reserva cardiológica, por assim dizer, baixa, ou o paciente pode ter um AVC e ficar com uma sequela grave para o resto da vida. Então, assim, como eu comentei, todos os desfechos são extremamente negativos, desde esses mais dramáticos, digamos assim, que eu comentei, até aqueles, em teoria, um pouco menos, como, por exemplo, falta de disposição, desânimo, né, perda de massa muscular, enfim, tudo isso aí é levado pelo cigarro. Doutor Rodrigo Overi, muito obrigado pelas suas explicações muito esclarecedoras, muito pontuais, muito taxativas, né? Porque com o senhor não tem meio termo. Não. Isso e ponto. Doutor Rodrigo, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao Ver Mais. Uma ótima tarde. Muito obrigado, ótima tarde a todo mundo. E sempre lembro aqui que nada do que eu falei aqui é opinião minha, tá? São fatos. Às vezes pessoas dizem, não, vão querer questionar, mas assim, fatos a gente não questiona, né? A gente só escuta, enfim, aí cabe a cada um de nós encarar isso de uma maneira ou de outra. Muito obrigado e até uma próxima. Sensacional. Eu trouxe meu relato porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E uma outra dica, né, de quem já passou por isso, quando você tomar a decisão, se comprometa, conte para outras pessoas, porque isso vai ser uma forma de você depois até ficar com vergonha de voltar a fumar. Se não der certo na primeira, tenta de novo. É por você, não é pelo outro. Mas como o médico colocou, e eu concordo, a decisão tem que ser sua. Não adianta ninguém dizer que você precisa enquanto você não tomar essa decisão.